Deixa o like. Inscreva de canal. Coelho. Gato. Jacaré. Pato. Golfinho. Cavalo. Ovelha. Tubarão. Leão. Zebra. Pato. Os patos
Gatos são aves aquáticas, mas também sobrevivem na terra. Algumas espécies conseguem até voar e migrar para outros estados. Eles podem viver de 10 a 20 anos, depende da espécie e da forma que forem criados. Se você está pensando em ter um pato em sua casa, você precisa saber que isso requer grande quantidade de alimentos, pois são bem famintos. Eles são animais onívoros, ou seja, comem praticamente de tudo um pouco. Peixes, insetos, plantas, grãos, entre outros. Atualmente, muitos patos são criados para a produção de carne, ovos e penas. Uma curiosidade muito interessante sobre os patos é que as fêmeas retiram as penas do próprio corpo para fazer o ninho. Assim ele fica mais fofinho e quentinho para a chegada dos ovos. Ovelha. O primeiro mamífero do mundo a ser clonado foi a ovelha. Ela recebeu o nome de Dolly. Nascida em julho de 1996, morreu em fevereiro de 2003, vivendo apenas 7 anos. Porém, são animais que vivem bastante, podendo chegar a 20 anos ou mais. Tudo depende da forma que é criada. Apesar de não ser muito vista por aí, as ovelhas são animais domésticos bem comuns. Elas possuem uma enorme importância econômica no mundo. São fontes de carne, produzem leite, queijo, também são usadas sua lã e seu couro. Possuem cerca de 1,5 m de comprimento. Pode pesar entre 75 e 200 quilos. Uma curiosidade bem interessante sobre as ovelhas e que poucas pessoas sabem é que existe sim a ovelha negra e também existem ovelhas cinza e marrom, porém são raras de serem vistas. Tubarão. Ao contrário do que muitos pensam, os tubarões não são predadores ferozes e perigosos. Ataques de tubarão são muito raros. O que precisamos é ter alguns cuidados, como não nadar na parte da tarde ou à noite, evitar locais com muitos peixes ou pescadores e obedecer às sinalizações colocadas nas praias. Ele não é um animal perigoso, ele é territorialista. Isso quer dizer que ele não gosta que invadam a sua casa. Se alguém estiver nadando em um local próximo a esse tubarão, ele considera como uma invasão de território e ataca. Da mesma forma que não gostamos que estranhos entrem em nossa casa. Eles vivem em média entre 20 e 45 anos. A maioria deles são carnívoros, se alimentam de peixe, focas, tartarugas, porém existem espécies que se alimentam de plânctons, que são coisinhas bem pequenas que flutuam na água, como algas, larvas, bactérias. Existem aproximadamente 375 espécies de tubarões. As espécies mais conhecidas são o tubarão branco, o tubarão-tigre e o tubarão-martelo. Eles possuem um papel crucial na limpeza dos oceanos, sugando os restos de animais mortos. Gato. Dono de uma fofura sem limites, nosso próximo animalzinho dá um show como mascote. Enche a sua casa de pelos, porém também enche o seu coração de amor. Estamos falando deles, os gatos. Eles são animais mamíferos carnívoros, se alimentam de rações e são predadores de diversos animais, como pássaros, roedores, lagartixas, insetos. Então não se assuste se por acaso seu gato trouxer algum cadáver desses animalzinhos para sua casa. Eles podem viver de 12 a 18 anos, tudo depende da forma que forem criados. A história de que gato tem 7 vidas não é real, não tente contar a vida do seu gatinho. Eles possuem essa fama porque podem suportar quedas e outros acidentes graves. Isso só é possível devido ao formato do seu corpo e por serem bem leves. Jacaré. Apesar de ser um animal bastante temido, não é muito comum ele atacar os seres humanos. Porém, não é bom arriscar. Mantenha uma distância segura desse animalzinho. Só no Brasil é possível encontrar várias espécies, como jacaré do papo amarelo, jacaré do Pantanal, jacaré-açu, jacaré-anão, entre outros. Eles podem alcançar cerca de 3,5 metros e pesar cerca de 450 quilos. Sobrevivem tanto em água doce ou salgada. A maioria deles vivem em grupos. São ótimos nadadores, podendo chegar a velocidade de 32 km por hora, mas também são bastante velozes quando estão em terra firme, podendo chegar a velocidade de 17 km por hora. Eles preferem a vida na água. É mais fácil de se alimentar, se refrescar e se esconder de seus predadores. São encontrados em rios, lagos e pântanos. Na natureza,
natureza vivem cerca de 50 anos e em cativeiro chegam a incríveis 80 anos ou mais. São carnívoros vorazes e comem tudo que vê pela frente, como peixes, mamíferos, répteis, insetos, aves. Não perdem tempo mastigando, engolem sua presa toda de uma vez só. Eles gostam mais de sair durante a noite para caçar e durante o dia ficam tomando um solzinho. Coelho. Os coelhos são ótimos amiguinhos para termos em nossa casa. É muito importante saber que os coelhos são animais herbívoros, ou seja, eles se alimentam de vegetais, frutas e legumes. Infelizmente, é muito comum ver coelhos com problemas sérios de saúde porque são alimentados de forma errada. Esses bichinhos adoecem por serem alimentados com coisas que não podem ser ingeridas por eles, como rações de gato e cachorro, doces, iogurtes e salgadinhos. Então, dê somente alimentos naturais, como banana, maçã, cenoura, acelga, rúcula e rações criadas para esse animalzinho. Assim, você terá seu amiguinho com você por muito mais tempo. Eles vivem cerca de 8 a 10 anos quando são criados em cativeiro. Quando estão livres, vivem bem menos por conta dos predadores, cerca de 4 a 5 anos no máximo. A gestação de uma coelha dura em média 30 dias e pode gerar mais ou menos 8 filhotinhos. Eles são ótimos corredores, capazes de correr cerca de 50 km por hora, e seu salto pode chegar a 1 metro de altura. Leão. Com certeza, esse é um dos animais mais temidos da natureza, não só pelos humanos. Podem viver cerca de 10 a 16 anos se criados na natureza. Em cativeiro, vivem por mais de 25 anos, podendo pesar mais de 150 quilos e medir mais de 2 metros. Eles são animais carnívoros, se alimentam só de carne. Suas presas têm bastante dificuldade de fugir, pois os leões correm cerca de 80 km por hora. Sua juba muda de cor conforme a idade. Quanto mais velho o leão, mais escura é a sua juba. Esse temido animalzinho se reproduz o ano todo. A gestação de uma leoa dura de 3 a 5 meses. Nascem em média 3 a 4 filhotes. Golfinho. Essas criaturinhas fofinhas e amigáveis vão ter sempre carinha de bebê, independente da sua idade. Eles podem viver cerca de 17 anos na natureza. Em cativeiro vivem um pouco mais, alguns vivem mais de 30 anos, pois não existem predadores. São animais mamíferos carnívoros. Eles se alimentam de peixe pequeno, lulas, moluscos e crustáceos. São extremamente inteligentes. Testes feitos por cientistas fizeram que eles afirmassem que esse é o segundo animal na escala de inteligência, ficando atrás apenas dos seres humanos. A gravidez das fêmeas do golfinho dura de 9 a 17 meses, dependendo da espécie. Podem viver tanto em água doce ou água salgada. Mas atenção, não são todos que têm costumes de convivência com seres humanos. Então, muito cuidado ao se aproximar desse animalzinho sem a ajuda de um profissional. Apesar de fofos e dóceis, eles têm seus limites e seus dias de estresse. Zebra. Assim como nossas impressões digitais, as zebras possuem um padrão de listras único, ou seja, não existe uma zebra igual a outra, o que torna mais fácil o trabalho dos pesquisadores. São animais herbívoros, se alimentam de gramas, galhos, ervas, folhas, entre outros. Pertencem à família dos cavalos. Em cativeiro, uma zebra pode chegar aos 40 anos. Já na natureza, vive bem menos, chegando no máximo a 20 anos, devido aos predadores como leões, hienas e crocodilos. A gestação de uma zebra dura de 10 meses a 1 ano. Geralmente dão à luz a um único filhote. Cavalo. O cavalo é um animal que sempre esteve presente na vida dos seres humanos, seja nos esportes, no lazer, no trabalho ou até mesmo como grande aliado da polícia. Ele é um animal herbívoro, se alimenta de milho, pastagem, feno, entre outros alimentos. Geralmente, um cavalo vive cerca de 25 a 30 anos, se forem bem cuidados. Porém, existem relatos de cavalo que viveu até 62 anos de idade. Dono de uma inteligência enorme, eles possuem uma memória muito boa, memorizam os lugares que já estiveram. São capazes de voltar para casa mesmo se estiverem sozinhos. Entende o que os humanos falam e também guarda isso durante um bom tempo. Se for tratado com carinho, vai se lembrar daquela pessoa como amigo pro resto de sua vida.
Uma curiosidade bem interessante é que as ferraduras são colocadas no animal para proteger o seu casco, diminui o impacto com o chão e evita que ele escorregue, ou seja, funciona como um tênis, pois seus cascos são como nossas unhas, podem se quebrar facilmente.